Identificando o melhor local. A escolha do local adequado para plantar o bambu depende de diversos fatores, como solo, regime de chuvas e clima. Mas o principal fator é o motivo pelo qual você pretende cultivar essa grama gigante. Em geral, o bambu aceita todo tipo de terra para se desenvolver, mas apresenta melhor resultado em terrenos arenosos e drenados de encostas, ou seja, com pouca argila e com pouco silt. Se o solo não for o mais adequado, vai ser necessário fazer uma cova mais larga e profunda, 60 cm por 40 cm para os lenhosos ou 40 por 20 cm para os herbáceos, e substituir 20 cm do fundo por terra mais adequada. A maioria das espécies exige bastante sol, mínimo de 6 horas por dia, e chuvas perenes, mas, uma vez estabelecidas as touceiras, a planta consegue sobreviver sem necessidade de irrigação. Em climas secos, como o semiárido e o cerrado, vai ser necessário regar as mudas pelo menos no primeiro ano após o plantio, momento em que se pode diluir os nutrientes, ou por exemplo NPK e outros, NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Diluir os nutrientes na água a ser utilizada. Plante sempre no período das chuvas, claro. Caso as touceiras estejam perto de cursos d'água, não vai ser necessário se preocupar com irrigação. Nos demais casos, um reboque-pipa, ou, dependendo do tamanho, um caminhão-pipa, resolve o assunto. Uma regra geral, para descobrir se o bambu se adapta ao local, é verificar as moitas já existentes. Já foi observado que a mesma espécie, plantada na mesma época, da mesma matriz, teve desenvolvimento mais lento próximo a uma estrada, cujo solo é argiloso e muito compactado, mas cresceu bem no meio da propriedade, a uma distância de 200 metros. Ou seja, teve maior acesso à água, e foi retida e absorvida pelas ondulações do terreno. No entanto, a principal pergunta é: qual a sua finalidade com essa plantação? Vamos definir as respostas com base nas duas principais características do bambu: lenhoso ou herbáceo, por um lado, e entoucerante ou alastrante, por outro. A partir dessa definição, você deve escolher a espécie mais adequada para o uso. De maneira geral, os alastrantes crescem de forma mais espalhada, onde cada colmo tem uma distância maior um do outro e são úteis para controle de erosão, pois fazem uma verdadeira rede subterrânea. Os bambus entoucerantes, ao contrário, crescem de forma unida, formando moitas localizadas. São bons para paisagismo, trazendo diversas soluções como barreira de vento, barulho, fechamento de muro ou apenas para contemplação. Para paisagismo e áreas próximas a construções, como casas e muros, o herbáceo entoucerante é a melhor opção, pois ele não vai invadir áreas indesejadas, não vai exigir muita poda, nem oferecer risco de dano caso quebre e venham abaixo. Pois ele não vai invadir áreas indesejadas, não vai exigir muita poda, nem oferecer risco de dano caso quebre e venham abaixo. O Bambusa textilis ou bambuzinho de jardim é a espécie que você precisa. No caso de contenção de encostas para evitar erosão ou cercas vivas em propriedades rurais com animais, o herbáceo alastrante vai cumprir a missão a contento, já que os rizomas vão formar uma teia subterrânea suficiente para segurar a terra no lugar. Neste caso, eventual invasão de ramos em áreas indesejadas tem que ser podada, mas até mesmo as estradas de terra batida são muito duras para a propagação do bambu e o fluxo de veículos vai terminar o serviço. Da mesma forma, brotos de bambu ao alcance do gado não vão durar muito tempo. O Philostachys aurea, ou a cana da Índia, ou também o Bambusa tuldoides, que é o tipo taquara, é a solução nesse caso. Para a construção civil, placas e painéis laminados e colados, e corredores de bambu em estradas, vai ser necessário usar bambus lenhosos e entoucerantes, como o Dendrocalamus asper e o Guado angustifolia. Esse tipo de bambu precisa ser plantado com um mínimo de 5 metros de distância entre as touceiras e longe de postes de energia, caixas d'água ou construções, no mínimo 10 metros. Outra opção para a construção civil é o bambu moçô, ou Philostachys pubescens. Mas este é um bambu lenhoso ou lastrante. Ele é mais fácil de colher, já que seus colmos são mais distantes. Mas, se não houver contenção e poda constante, esta cultura pode tomar conta da sua propriedade entre 10 e 15 anos. Por fim, para a biomassa, os mais indicados são o Bambusa oldhami e o Dendrocalamus strictus, o bambu-ferro, também considerados lenhosos e entoucerantes, mas de porte menor que o asper e o guado.
A maioria das espécies é adequada para a produção de brotos comestíveis, exceto o gênero guádua, que é muito amargo. Nem o caruncho gosta muito. A espécie recomendada neste caso é o Dendrocalamus latiforus. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:12. Aproveite bem o bambu, use-o onde ele tem o maior potencial.